gravar essa parte aqui também, para a gente poder, de qualquer modo, qualquer coisa, depois disponibilizar para o pessoal, tá bom? Então eu vou tocando para a gente não perder o timing, tá? Mas aí você vai me avisando, tá, Carla, se a gente conseguiu, se o pessoal conseguiu ou não. Tá bom. Então, hoje, qual que é a nossa agenda, né? Primeiro a gente vai falar com vocês sobre o que é o Design Sprint, né? Talvez vocês já tenham visto, eu vi a pesquisa que vocês responderam. A gente vai falar um pouco da adaptação dele para o trabalho remoto, tá? Que para muitas equipes foi um desafio, né? Então, de repente, eu fazia tudo fisicamente, olhava no olho das pessoas, via o humor delas, né? A gente conversava, trocava ideia e escrevia nos post-its, tudo fisicamente. De repente, né? Não temos mais isso. Quais são as principais ferramentas que a gente utiliza no Design Sprint remoto? E aí a gente vai para o Mural rapidamente para a gente poder fazer uma dinâmica. A gente chama de Chop Chop Decision, essa dinâmica, mas ela é inspirada no Lightning Decision Jam, da AGN Smart. Não sei se vocês conhecem essa agência. Qual que é a ideia desse exercício, tá? É trabalhar os princípios do Design Sprint numa dinâmica um pouco mais rápida, tá? Então, vocês vão perceber um pouco do Design Sprint nessa dinâmica. A gente mudou algumas coisas, por isso que a gente deu outro nome, que é o que o pessoal faz, né? A gente muda um pouquinho e vamos dar outro nome, né? Vocês vão perceber isso. Então, vamos lá. Bom, é comum nesse tipo de dinâmica que a gente, inclusive, vai fazer hoje, a gente se sentir um pouco pressionado, né, para chegar em soluções. A gente ter bloqueios criativos, principalmente quando a gente tem que resolver um problema grande, né? A gente se sente um pouco desconfortável, então eu espero que vocês se sintam um pouco desconfortável e a gente acha que nada vai funcionar, tá? Porém, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês e principalmente quem faz facilitação ou trabalha com times de design, é importante isso e é importante saber que isso é comum, né? E aí eu vou contar um pouco da minha história, né? A gente começou a trabalhar junto na loja faz um tempo, mas a gente trabalhava já com marketing há um bom tempo, growth, etc. E eu sempre odiei reunião. Sempre odiei. Para mim, sempre foi uma perda de tempo, né? Então, de uns tempos, faz um tempo, né, a gente começou a pesquisar como é que a gente poderia melhorar nossas reuniões, e aí o Design Sprint, ele apareceu assim, na nossa cara, né? E eu gosto muito do Design Sprint porque ele traz um conceito, e eu já vou colocar agora, que é a questão do Together Alone. Então, a gente faz junto, mas separado, né? O que isso quer dizer? Hoje, óbvio, a gente está junto, mas cada um na sua casa, mas mesmo numa sala cheia de gente, né? A gente consegue pensar junto e separado, ou seja, a gente pensa primeiro a gente mesmo e depois compartilha isso com o grupo. E aí a gente acaba percebendo similaridades de pensamento, né? E o lance disso, né, é que a gente consegue divergir antes de convergir, que é a grande sacada, né, dos processos de inovação hoje em dia. Então, deixa eu só ver aqui. Aê, Ramon conseguiu entrar. Yes! Boa, Carla, well done. Perfeito. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem mandando no chat, tá? Beleza? Então, a gente começou a utilizar o Design Sprint, né? E as nossas reuniões começaram a melhorar e a gente começou a levar isso para os nossos clientes, né? E para os nossos projetos. Então, se a gente for pensar hoje, né? O Design Sprint, ele entra nesse processo aqui mais geral, que seria da gente ter uma ideia, né? Então pode ser uma ideia de novo projeto, de uma nova feature, seja lá o que for. A gente passa para o desenvolvimento, lança isso e já tem feedback. Isso é na vida, na utopia, né? Porque a gente sabe que da ideia até o lançamento e feedback, muitas das vezes demora muito. Então, não se preocupem, esse slide está quebrado de propósito, porque na vida real é isso que acontece. A gente tem uma ideia, a gente passa a desenvolver ela, mas ela toma muito tempo, tá? Para ser desenvolvida. Óbvio, se você tem uma gestão ágil, né, e você trabalha com produtos digitais, talvez a maioria das empresas hoje já trabalhe com Kanban, Scrum, e esse tempo de desenvolvimento ele fica razoável, né? Mas tem muitas empresas mesmo, e aí são essas empresas que a gente tenta ajudar, que recheiam esse desenvolvimento com uma série de reuniões, não colocam as pessoas que realmente deveriam, né?
então não trabalham com um time multidisciplinar, não envolvem áreas que deveriam estar envolvidas, e aí esse lançamento nunca chega porque sempre existe alguma coisa que atrapalha, né? E se a gente for olhar para o quadro atual, tem mais algumas coisas que nos atrapalham, né? Que a gente chama de vírus. Então, o vírus hoje, o que ele está fazendo? Botou todo mundo em casa e a gente continua, talvez, utilizando as mesmas metodologias e o mesmo método, na realidade, que a gente utilizava antes. E aí, cheio de reunião o dia inteiro, a gente tem que trabalhar junto, e aí agora está todo mundo em casa, então isso acaba aumentando ainda mais o tempo da gente lançar qualquer produto, qualquer feature, qualquer novidade, né? Então, esse é o lance. Então, o que o Design Sprint ele tenta atacar, né? A falta de alinhamento entre os times e o tempo perdido, além dessa pressão para inovar. Então, que a gente precisa ter novas ideias e precisa pensar em soluções fora da caixa e etc. Então, o Design Sprint ele ajuda a gente a tirar essa pressão, né? Então, é um processo claro para a gente conseguir ter ideias novas em equipe. Então, o Design Sprint ele atua justamente nessa parte, entre ideia e feedback. Então, antes da gente de fato desenvolver, antes da gente lançar qualquer produto, feature, negócio, marca, qualquer coisa, a gente tem uma ideia, a gente prototipa ela e já tem feedbacks instantâneos para a gente poder efetivamente focar naquilo que a gente quer desenvolver. Então, se a gente for para a gênese do Design Sprint, né, a origem do Design Sprint, foi criado no Google, né? Então, baseado principalmente no Design Thinking, vocês vão perceber, e o Design Sprint lá atrás, eles desenvolveram 6 fases, né? Então, muito parecido com as fases do Design Thinking, de entender, definir, desenhar, né? Decidir, prototipar e validar. Até hoje, eles utilizam essa forma básica no Google, tá? Mas ela foi mudando de cara ao longo do tempo. Então, aqui é uma linha do tempo, né? Então, isso foi lá em 2010, e eles continuam usando hoje para diversos times, né? Os times de engenharia, os times de inovação, os times de novos produtos, o time do SpaceX, por exemplo, que trabalha as iniciativas do Google para o espaço, né? Também utilizam o Design Sprint. E aqui, qual que foi o que deu mais certo ou que tomou maior notoriedade? O Design Sprint do Google Ventures, que era que é, na realidade, né, uma venture capital do Google, que ajuda as startups que eles incentivam a acelerar o desenvolvimento dos seus produtos, né? Então, eles utilizavam isso e davam essa consultoria justamente para que as startups que eles investiam dessem mais certo ou tivessem mais chance de dar certo, né? E aí, esse Design Sprint do Google Ventures ficou conhecido pelo livro, né, que o Jake Knapp escreveu, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas esse é o by the book, então seriam 5 dias, então ele conseguiu resumir um passo a passo em 5 dias, e nesses dias, na segunda-feira, eles falam que é o mapear, né? A terça-feira seria fazer esboços, a quarta-feira decidir, quinta-feira prototipar e a sexta-feira testar, tá? Então, esse é o Design Sprint by the book, né? Perfeito. Obrigado, Carla. A Carla enviou para vocês aí o link do Mural, é o dos recadinhos, né, Carla? Beleza. Então, deixem lá um recadinho para a gente. Não vale recadinho xingando a gente por não ter conseguido entrar no Simpla. Depois a gente vai passar esse feedback para eles, tá? Mas podem escrever mensagens lá para a gente, tá bom? Perfeito. E aí o que acontece? O Design Sprint ele é um método vivo, então ele foi ganhando novas adições, novos contornos ao longo do tempo. O Design Sprint 2.0, que é o da AJ Smart, eles conseguiram sintetizar depois de um tempo. O Design Sprint, os 3 primeiros dias, né, o mapear, o esboçar e o decidir, em 2 dias na realidade. E aí ficariam só 2 dias para prototipar e testar. Então eles diminuíram um dia ainda nesse processo todo, tá? E aí o legal é que você consegue fazer os 2 primeiros dias com todo o grupo, com todo o time que você selecionou, e os outros 2 dias você prototipa e testa, não necessariamente com todo mundo, mas todo mundo depois tem acesso aos resultados, tá? Esse é o Design Sprint 2.0. Bom, aí o pessoal foi mudando, né? Então, aqui é o Design Sprint 2.0 com o sprint de iteração, né? Então, para quem não sabe o que é iteração, é você, de novo, colocar aquilo na frente, por exemplo, de um usuário, né? De um cliente, e ele dá novos feedbacks e você iterar e melhorar o teu protótipo, ou o teu mapa, ou as tuas hipóteses, né? Com outros sprints, tá?
Então, você faz essas iterações. Então, depois de ter um design sprint inteiro, você pode fazer os sprints de iteração. Então, o pessoal já utiliza isso também. Tem um pessoal lá da França que criou o Design Sprint Quarter, que daí já é um Design Sprint focado em grandes empresas. Então, ele demora aí 3 meses, ele não é tão rápido. Mas dentro deles, né, vocês encontram algumas dinâmicas mais rápidas, né? Então, para uma empresa grande, com um problema complexo, que precisa envolver vários times em vários lugares do mundo, talvez faça muito mais sentido isso, tá? Mas os princípios do Design Sprint também estão nesse Design Sprint Quarter, tá? Aqui o pessoal da Design Sprint Academy, então, o que eles fizeram? Eles pegaram o Design Sprint 2.0 e viram que para algumas empresas fazia sentido ter uma etapa anterior de enquadramento do problema, que é o que a gente chama de problem framing. Então, o Design Sprint aqui ganhou um contorno de incluir, né, mais gente na hora de definir o desafio, né, para você de fato definir um desafio que faz sentido. Tá? Isso já estava lá no livro, já conversei com várias pessoas que aplicam Design Sprint e de fato todo mundo concorda, já estava lá no livro, mas quem fazia isso era o facilitador ou a equipe que ia trabalhar facilitando o Design Sprint, e não necessariamente todos os envolvidos. E aí, o que o pessoal da Design Sprint Academy propõe é um dia aí para fazer, de 1 a 2 semanas antes do Design Sprint, né, um dia para fazer isso com todo mundo, tá? Então, é isso. Então, para vocês entenderem, né, o Design Thinking, muita gente pergunta, Thiago, então qual que é a diferença entre o Design Thinking e o Design Sprint, tá? Lembrando, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, manda mensagem no chat, a Carla e o Diogo me avisam. Então, qual que é a diferença, né, entre o Design Thinking e o Design Sprint? Então, a gente sempre traz o Design Thinking, né, da IDEO, do Tim Brown, etc., e o Jake Knapp, aqui da Google Ventures, que escreveu a primeira vez o Design Sprint, né? Eles não são concorrentes, tá? Porque o Design Sprint, ele é uma derivação, digamos assim, do Design Thinking, ele está apoiado, né, no Design Thinking. Aí eu vou chamar a atenção para vocês para essa diferença. Então, ela começa aqui, né? Quando a gente olha os livros, né, que fundaram aí tanto o Design Thinking quanto o Design Sprint, no livro a gente vê aqui, ó, metodologia, né, Design Thinking, e aqui método, tá? E é legal a gente falar sobre essas palavras, a etimologia da palavra, porque metodologia é diferente de método, né? Muitas vezes a gente confunde. Então, metodologia é um estudo dos métodos, né? As etapas a seguir em um determinado processo, e o método é uma maneira de ordenar a ação de acordo com certos princípios. Então, se vocês olharem a galera que aplica Design Thinking, a gente faz também workshops e dinâmicas de Design Thinking, você não tem necessariamente um passo a passo, né? Lógico, você faz lá as etapas do Design Thinking, mas você pode usar diversas técnicas, diversas dinâmicas e você pode, por exemplo, voltar e ir de novo, né? Você pode voltar para research, você pode fazer a pesquisa de novo, aí você pode pegar e prototipar de novo, você pode ir e voltar várias vezes e não existe muito limite. O Design Sprint, na verdade, ele estabelece um passo a passo, né? Então, se a gente fosse comparar, o Design Thinking seria essa coisa, por exemplo, da culinária, da gente pensar em cozinhar, da gente cozinhar com qualidade, da gente comer boas comidas. E aí isso implica, por exemplo, em ter programas em que a gente assiste as pessoas a cozinharem boas comidas num tempo razoável, que é o MasterChef. Então faz toda esse mindset, digamos assim, em torno da culinária. Então se você olhar hoje, sei lá, todo mundo tira e posta foto das suas próprias receitas, daquilo que está fazendo em casa no Instagram, porque é legal, né? E fomos convencidos disso. Eu acho bacana, né? Mas fomos convencidos disso e esse mindset é bacana, a gente cuidar da nossa alimentação. Por outro lado, o Design Sprint é um livro de receita, né? Então, você pega um livro de receita, por exemplo, vegano, vai ter lá todo o passo a passo para você construir aquelas receitas, né? Perfeito. E aí, então, a gente começou a falar de Design Sprint aqui no Brasil. A gente vê que já tinha uma galera falando, mas existe uma oportunidade, né, para quem quer aplicar o Design Sprint, que é o pouco conhecimento do pessoal. Então, nosso objetivo aqui também é construir uma comunidade em torno disso. Então, o Design Thinking, se a gente olhar lá fora, é quase tanto falado ou procurado no Google, né? O Google Trends aqui, a gente pegou de 2014 até 2019, né? É tão falado quanto, né? Então, no Brasil, a gente tem um pico aí nos últimos anos, né? Mas o Design Sprint, por exemplo, se você olhar nos Estados Unidos, né? Que é da onde veio do Google, e na Inglaterra, tem ali uma linha descolada da base, né? No Brasil, está começando a ser falado, né? E ainda tem muita essa confusão entre Design Thinking e Design Sprint. Então,
Esse é nosso objetivo também, explicar a diferença. Então, se a gente for olhar para um viés, né, de segmentação, a gente tem o Design Thinking como um mindset, um jeito de pensar e resolver desafios, tá? A gente tem o Agile, né, que muita gente pergunta para mim, o Design Sprint é Agile? É uma metodologia Agile? Não agiliza o processo de design, de testar o design, né, das soluções, das features, né, e das ideias, mas não é necessariamente um jeito Agile de desenvolvimento, tá? Então, o Agile é um jeito de trabalhar, em linhas gerais, é como o time vai desenvolver aquilo. Então, você vai usar daí um Scrum, um Kanban, ou uma mistura dos dois, etc. Mas aí é o desenvolvimento. O Design Sprint, então, é um processo claro, é um passo a passo para lançar um novo projeto, uma nova ideia, um novo modelo de negócio, uma marca, tá? Então, essas são as principais diferenças, tá? Então, aqui tá um Design Sprint 4.0 com algumas etapas que a gente selecionou. E aí eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que dá para ser utilizadas, tá? Essas aqui são as técnicas que o Google coloca, tá? Então não é necessariamente o Design Sprint 2.0. Esse aqui é do Google, mas a gente tem aqui alguns bem conhecidos. Os How My We's, né? Que é o como podemos, que a gente fala como nós podemos, né? Que ajuda bastante na hora de formular soluções. Então você transforma um desafio em soluções. Vocês vão ver isso hoje. A gente poderia incluir, por exemplo, uma jornada, né, um mapa de jornada do usuário, normalmente é colocado no Design Sprint. Dependendo do Design Sprint, a gente pode colocar um canvas de modelo de negócio. Na hora de rabiscar soluções, a gente normalmente utiliza os Crazy Eights, que são bem bacanas. É uma forma de você abrir tua cabeça para soluções e rabiscar rapidamente. E também tem a questão, né, do Design Thinking de confiança criativa. Então, às vezes a gente acha que a gente não consegue rabiscar e passar as ideias. E você vê que, com um palitinho e duas carinhas, você faz ali e as pessoas entendem. E aí tem outras técnicas que são utilizadas, né? A gente gosta muito do storyboard, vocês vão ver também hoje, de realmente entender como é que a tua ideia poderia ser aplicada e como as pessoas utilizariam, né? Então, quando você tem que construir uma história, fica claro quais são os pontos de contato com o teu usuário, quais são as ferramentas que você vai utilizar. Dá para até utilizar aqui, por exemplo, o storyboard para growth. Então, quais são, aonde que esse cara está no meu funil e assim por diante. É bem, bem legal. E aí, na hora de validar, a gente pode fazer experimentos ao vivo, a gente pode fazer testes de usabilidade, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, né? Então, beleza. Se a gente tivesse que definir o que é o Design Sprint, é uma receita, é um passo a passo para tirar ideias do papel, tá? E aí, essas ideias podem ser virtuais, normalmente são utilizadas para soluções, negócios digitais e virtuais, mas pode ser também uma loja, então uma loja física, né? Que hoje está complicado, mas se você quiser testar e validar como é que tu pode arranjar uma loja física, né? Onde os produtos têm que ficar, você consegue validar e testar também no Design Sprint, tá? Uma coisa importante, tá? O protótipo do Design Sprint, normalmente, ele é da mais alta fidelidade possível. A gente fala que se vocês lerem o livro, eles falam lá também, que é como um cenário, né? Então, o cenário do Bang Bang, do Velho Oeste, dos filmes de Velho Oeste, era só aquilo. Mas parece que tem uma coisa por trás, né? Então, é basicamente isso. A gente tenta não fazer com tipo papel e etc, porque não vai validar exatamente as hipóteses que a gente queria, tá? Para o design thinking vale para a gente aprender o mindset, mas para o design sprint tem que ser, sei lá, média alta fidelidade o protótipo, tá? Beleza. Então, eu vou falar um pouco da adaptação para trabalho em equipes remotas, né? Então, rapidamente, o que a gente faz? A gente transfere tudo aquilo que a gente fazia presencialmente para blocos de 2 horas, tá? Então, esses blocos, eles ficam organizados e eles podem ser feitos na mesma quantidade de dias, tá? E a ideia é que a gente não canse todo mundo. Então, existe aqui uma pré-preparação, né, do Design Sprint, junto com as pessoas que vão participar, bem forte, para entender de fato quais são as etapas que a gente vai colocar em cada dia e em cada período, tá? Então é bem importante validar com as pessoas que vão estar como que a gente vai organizar esses blocos, tá? Então normalmente a gente transfere as atividades para blocos de 2 horas e aí inclusive a gente vai fazer uma imersão de design sprint que é um dia inteiro, que daí a gente tem que condensar esses 2 dias em um só.
E aí a gente também faz em blocos de 2 horas. Depois a gente vai mandar o convite para vocês também, tá? E aí, então, a gente transfere para blocos de 2 horas e a parte de prototipagem e teste, ela também se dá online, né? Então, a prototipagem a gente faz por algumas ferramentas, eu vou mostrar para vocês, e os testes também, tá? E aí, o legal é que a gente consegue trabalhar no protótipo de forma capilarizada, né? Então, cada um pega uma responsabilidade, né? Então, eu vou trabalhar no texto do protótipo, a gente vai trabalhar, a outra pessoa vai trabalhar nas telas, outra pessoa vai trabalhar sei lá, nos logos, outra pessoa vai trabalhar nos botões, assim por diante. E a gente consegue dispersar as responsabilidades do protótipo e tacar pau mesmo online, tá? Então, coisas importantes que eu não posso deixar de falar para vocês se vocês forem fazer um design sprint remoto ou alguma dinâmica de design remoto, né? Primeiro, planejamento. Então, parece bobeira, mas é importante ter tudo planejado. Então, desde a hora que começa, a hora que termina, quais são os objetivos de cada bloco de 2 horas, o que precisa, margem de segurança para poder fazer a adequação, porque, que nem, por exemplo, hoje tivemos problemas técnicos, pode acontecer e sempre vai acontecer alguma coisa, então a gente tem que estar preparado para isso. Se você for trabalhar com equipes que estejam fora do país, ou até mesmo no Brasil, né? Acho que em alguns lugares a gente tem diferença de horário, né? Então, é importante considerar o fuso horário para marcar no horário que todo mundo realmente possa e todo mundo esteja entregue ali, né, para a dinâmica. A duração, então, a gente não indica mais de 2 horas, porque fica bem puxado. Vocês vão ver que no final de hoje vocês vão estar um pouco cansados e a gente vai fazer 2 horas aí. E traçar, de fato, os objetivos, então, de cada etapa, de cada dia, o que precisa ser entregue. Óbvio, é mais para o facilitador e para a equipe que está facilitando, né? Ter um roadmap aí do que seguir, do que a gente conseguiu fazer. Mas as pessoas vão ver também no mural, isso é muito bacana. Elas vão ver lá as etapas, o passo a passo, então elas têm uma ideia também do que vai rolar. Então, basicamente é isso. Ferramentas, tá? Então, eu coloquei aqui algumas ferramentas que a gente utiliza. E aí eu queria saber se vocês tiverem ferramentas diferentes, mandem para a gente no chat, tá bom? Então, videoconferência, né? Normalmente a gente usa o Zoom, e aí o Zoom a gente gosta bastante porque tem algumas features que ajudam muito. Então, essa feature de dividir em salas é muito bacana. Pelo que eu sei, tem algum outro que tem, eu não lembro qual que é, além do Hangout e do Skype, né? No Zoom também tem uma coisa de perguntar, depois eu vou usar com vocês. Então, eu consigo perguntar para vocês real time, e aí a enquete passa aqui para vocês, eu não sei se vocês já utilizaram, mas aí vocês respondem e eu tenho um feedback na hora. E no Zoom, o que mais que tem? Tem o chat que dá para utilizar, né, que é bem bacana. Deixa eu ver. O WebEx, perfeito. O WebEx é bem bacana também. A gente já utilizou algumas vezes. E o mais importante muitas das vezes a gente tem que se adaptar à ferramenta que as pessoas já utilizam, né? Então, dá para fazer tudo que... E aí tem que pensar nisso, né? Tudo que a gente faz numa ferramenta, a gente tem que conseguir fazer na outra também, tá? Colaboração visual, a gente coloca aqui algumas, mas acho que as duas grandes hoje são o Mural e o Miro, né? Que até confunde de vez em quando. Tem gente que prefere mais o Mural por conta das features, porque eu, por exemplo, eu comecei utilizando lá, então eu já usei o Miro também, mas eu prefiro muito mais o Mural porque eu me acostumei. Mas se precisar mudar também, acho sem problemas, porque tem basicamente as mesmas ferramentas, né? Alguém conhece mais alguma, além dessas? Se vocês conhecerem, mandem aí no chat. E aí, gerenciamento de documentação, o Basecamp, o Notion e o Trello funcionam muito bem. Eu acho que a maioria da galera já usa bastante o Trello, né? O Notion é bem bacana e o Basecamp eu acho que é uma das ferramentas mais completas para quem trabalha só online, tá? Se eu não me engano, tem um livro deles, chama Remoto, né? Remote, que fala só sobre o trabalho remoto. Essa startup, né, e essa ferramenta, toda a equipe deles trabalha remoto. Então, é bem bacana a aplicação deles também, tá? E prototipação, o Sketch, o Figma e o Marvel, né? Tem o XD também, da Adobe, né? Mastertask, é um concorrente do Trello que também tem uma área de Mural. Legal, mano, show.
A gente vai anotar aqui também. Eu acho que eu vi eu ouvi sobre essa ferramenta em algum grupo de WhatsApp aí também. Bacana, boa. Eu vou salvar aqui. É, o XG também funciona para prototipação, né? E aí, para testes de usuário, existem várias formas, né, de fazer, mas o legal, dá para fazer do jeito hard. Então, por exemplo, você compartilhar a tela, a pessoa compartilhar a tela com você e fazer o uso da ferramenta que você está prototipando, né? Isso funciona, mas tem outras ferramentas que você consegue colocar a tua solução lá, se for digital, óbvio, né? E a pessoa e o próprio site, o user testing chama, né? O próprio site recomenda isso para outras pessoas que você segmentou, né? Um tipo de usuário, e elas fazem utilização e eles inclusive gravam, tá? Mas a gente não recomenda, o ideal é você ter total controle do teste, tá? Inclusive também, se você quiser procurar users para testar, né? Você pode fazer simples nós temos propaganda no Facebook e no Instagram que também funciona muito, tá? Desde que você dê uma recompensa, né? A pessoa se sente super bem. Então, essas são as principais ferramentas. Eu estou para atualizar esse slide aqui também, por isso eu pedi a recomendação de vocês. Eu já tenho várias outras ferramentas, esse slide vai ficar gigante. Se vocês tiverem outras recomendações aí. Perfeito. Então, passo a passo agora do design sprint remoto, né? A gente não vai efetivamente fazer todos os passos, tá? Mas a gente vai lá para o Mural fazer o nosso chop decision, né? Eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades rapidinho. Eu vou enviar um link para vocês no Zoom acessarem esse quadro no Mural. E aí vocês vão ter 5 minutos para explorar lá esse link, tá? E aí a gente começa o chop decision para não perder tempo. Só ressaltando, vai ser muito importante vocês compreenderem e utilizarem esse conceito aqui do Together Alone. Não sei se todo mundo estava lá no início, mas o Together Alone é a gente fazer as coisas juntos, mais separados. Então, ou seja, pensar antes todo mundo e aí escrever e depois a gente ver esse caldo de cultura, o que a gente tira de melhor, tá? Sem influenciar um ao outro, que isso é bacana. Senão gera um certo viés, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês agora, eu vou continuar compartilhando minha tela, mas eu vou colocar aqui no Mural. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou colocar de novo. Todos conseguem ver aqui no Mural? Tá todo mundo vendo? Isso, tem um joinha no Zoom que é bem baixo aqui. Eu não consigo acessar agora, mas... Isso, boa. Ajuda pra caramba. São os emojis. Aê, todo mundo thumbs up. Beleza, show. Então tá bom. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem um jeito muito fácil da gente se identificar aqui no Mural. E aí eu vou mostrar. Eu acho legal se vocês forem fazer qualquer dinâmica remota e precisarem. Então eu tô com o LinkedIn aqui aberto. Eu vou entrar no meu LinkedIn rapidamente. Vou pegar o link do meu perfil, né? E vou voltar aqui pro Mural. Se você clicar aqui no Mural, tá? E der um Ctrl V, ele já vai carregar o teu perfil, tá? Ele não carregou minha imagem, mas acho que é porque deve estar bloqueado aqui o Mural, né? Deixa eu desbloquear. Depois eu desbloqueio. Mas aí fica aqui o link direto para o teu LinkedIn, tá? Por causa das minhas restrições de privacidade. Aí eu vou pedir para vocês, para a gente deixar registrado aqui quem é quem, e vocês já se adequarem ao Mural, tá? Então, ó, para escrever no post-it, eu cliquei 2 vezes nele, tá? E estou escrevendo normal. Então, eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, né? Essa é uma delas. Copiar e colar o link aqui no Mural. Já deixa o link do LinkedIn de vocês para a gente se conectar depois, tá? Então, já vou deixar o meu aqui. Que mais? Se vocês olharem aqui no Mural, tem o Zoom, tá? Tem uma barrinha de Zoom aqui, mas vocês conseguem fazer isso, se eu não me engano, na rodinha do mouse, tá? Quem tiver com um Mac ou algo assim, dá para fazer no trackpad, tá? Do Mac. Se vocês precisarem ir para algum lugar do Mural, vocês conseguem clicar aqui, tá? Algum lugar específico. E aqui do lado vocês têm os outlines também. Então vocês podem clicar como se fosse um grande menu, né, do nosso mural. E aí dá para fechar aqui também, vocês encontram aqui, tá?
Então, para não se perder, vocês conseguem clicar aqui, tá? Se vocês quiserem colocar post-its, né, tem a opção de vir aqui, escolher uma cor, um tamanho e jogar no mural, tá? E aí vocês conseguem utilizar. Mas existe um hackzinho também que é clicar 2 vezes perto de um outro post-it, que vocês têm um post-it igualzinho àquele que estava ali, tá? Isso é bem rápido. Beleza. Que mais? Eu acho que é isso. Para arrastar, vocês clicam em seguro, né? Então, para quem nunca mexeu no muro. E eu acho que é isso. Eu vou usar algumas ferramentas, como o timer e a votação. O timer, vocês vão ver o timer aqui em cima, tá? Então, por exemplo, eu vou dar 6 minutinhos para eu passar o link para vocês e vocês estarem no Mural, né? Então, eu vou pedir para vocês entrarem e... deixa eu ver agora. Para vocês entrarem. E fazerem essa dinâmica do LinkedIn, que eu acho que já ajuda e vocês já vão pegando o jeito, tá? Mandei aí no chat, tá? Para vocês. Então, vamos lá. Daí, o relógio já está contando. A hora que der 6 minutinhos, a gente começa a dinâmica. E aí, no Mural, vocês vão encontrar aí essa primeira parte, tá? Para colocar o link do LinkedIn de vocês. É só copiar, clicar no Mural e dar o Ctrl V, clicar. Para escrever o nome, é só apertar 2 vezes ali no post-it, tá? E aí vocês vão conseguindo aí se achar. Qualquer dúvida, eu vou continuar compartilhando a minha tela no Zoom, se vocês se perderem, mas em alguns momentos eu vou também pedir para vocês me seguirem, que é um recurso bacana do Mural. Eu gosto bastante. Daí não deixa dúvida, né, do que está rolando. Enquanto isso, ali embaixo já tem o LinkedIn do Diogo, da Carla e o meu, tá? Se vocês precisarem. Vai ficar grandinho aí, né? Eu acho que eu deixei um espaço menorzinho do que deveria. Então, podem ajeitar aí, tá? Não tem problema. Show de bola. Todo mundo conseguiu entrar? Quem não conseguiu, me dá um aviso. Avisa a gente no chat do Zoom. E uma coisa que eu vou falar para vocês tem um chat no Mural também, mas vocês podem usar o do Zoom. Não tem problema, tá bom? E a ideia é que vocês consigam ir acompanhando, né, aí no Mural, as etapas, tá? Se vocês olharem abaixo da parte de fotos, né, a gente vai ter ali um pouco da dinâmica do Chop Chop Decision, né, que a gente chama de C2D. Então, a gente anota, cola, vota e prioriza. É uma dinâmica super bacana e que trabalha os princípios do Design Sprint. Então, se vocês olharem lá em cima, a gente tem no overview as etapas do Design Sprint, né? A gente não vai fazer todas elas, porque não dá tempo, mas vocês vão ter uma boa ideia de como trabalhar com ela, tá bom? Fiquem tranquilos, de vez em quando no Mural uma coisa sai do lugar, é porque ela não está bloqueada, tá? Mas faz parte. É porque eu não bloqueei. Aí a gente consegue colocar de volta no lugar rapidinho também. Beleza? Então a gente tem mais 2 minutinhos. Todo mundo já conseguiu entrar e colocar? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, Aline, Amanda, Ana, Andressa, Ramon e Welly. Fechou. Então, vão terminando aí e eu vou explicando a próxima etapa, tá? Então, o nosso tema hoje é trabalho remoto, que é uma coisa que está em alta aí, né, desde o início da pandemia. Mas é muito importante considerar que, desde o início da pandemia, as empresas, as organizações não estavam muito preparadas para
essa debandada em massa, né, para trabalhar em casa. Então, o que a gente fez, né? A gente trabalhou alguns workshops com isso, né? Então, a gente trouxe essas experiências para vocês também. Então, aqui no primeiro quadro, logo do lado da parte do LinkedIn, a gente tem um quadro de frases, né? Que a gente foi escutando ao longo do tempo de pessoas e, basicamente, algumas dores, alguns sentimentos, né? Das pessoas em relação ao trabalho remoto, tá? Então, eu vou dar alguns minutinhos aí para vocês darem uma lida nessas frases, ver se faz sentido. E se vocês quiserem acrescentar as frases de vocês também, eu estou colocando uns post-its em branco aqui. Se vocês acham que dá para contribuir com alguma coisa que vocês têm sentido nesse trabalho remoto aí, tá? Então, vou dar um minutinho aí, vocês podem dar uma lida. Uma funcionalidade bacana que eu sempre esqueço, e por incrível que pareça, a Carla não me lembrou hoje, se vocês quiserem ler os post-its sem ficar dando zoom e tirando zoom, vocês podem apertar X, tá? E colocar o cursor, X segura, né? E colocar o cursor em cima do post-it. E aí ele meio que dá uma lupinha. Essa função é super boa, porque você não precisa ficar dando zoom, in e out, né? Então, é super legal. O Werner mandou, uau! Uou, é mind-blowing game changer essa funcionalidade. Por isso que eu falei, a Carla não me falou hoje, mas eu lembrei. Cara, total. E é muito bom, né? Porque você não precisa ficar indo para frente e para trás com o Zoom. Beleza. Então, time's up. Embaixo vocês vão encontrar uma frase, tá? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma empresa que chama Officeless. Eles trabalham só com essa passagem. Boa, pode tirar onda, vale a pena. Eles trabalham com essa passagem, né, das empresas digamos, do trabalho normal, né, no office para o home office, né? Então eles têm feito bastante material e ajudado bastante grandes empresas, né, a sair desse modelo tradicional. E aí a gente trouxe aqui uma frase de um especialista, tá? No Design Sprint, a gente considera normalmente que já foi feito um user research, que a gente já traz dados, já traz pesquisas, né? O conhecimento da equipe já é suficiente para que a gente consiga pensar em soluções, tá? E aí também tem uma parte que também é feito logo no início, que é trazer experts ou decisores ou pessoas que conhecem muito sobre o produto, o processo, a nova iniciativa e tal, para dar um overview, né? Então a gente trouxe aqui para vocês um especialista da Officer, né? A gente pegou lá do material deles, uma frase aqui que fala um pouco, aí logo embaixo, tá? Das frases dos usuários, que fala um pouco do que eles consideram interessante para uma solução de home office, né? Então, eles falam aqui que o verdadeiro engajamento vem da conexão e participação em objetivo de negócio compartilhado, né? É mais para inspirar vocês aí nas soluções que a gente vai pensar hoje, tá? Perfeito. Então, indo um pouco mais ali para cima, vocês vão encontrar logo embaixo do raiozinho, tá? Vocês vão encontrar a nossa próxima parte, tá? Então, aqui, imagine que somos uma equipe recrutada para ajudar uma grande empresa a encontrar soluções para melhorar a vida de quem está trabalhando home office, né, durante a pandemia, né? Ou seja, esse momento que a gente está passando. A gente incluiu aqui, né, não só pensar sobre o que a gente está vivendo agora, mas talvez estejamos próximos de voltar ao trabalho normal, né, digamos assim. Então, como é que a gente faria isso também, né? O que a gente vai enfrentar? Quais são os problemas que a gente vai enfrentar? E, normalmente, no Design Sprint, a gente não coloca só problemas, né? A gente coloca as perguntas que a gente quer responder, como essa, né? E coloca também um objetivo de longo prazo. Então, o nosso objetivo de longo prazo aqui, que está nessa ilhazinha que vocês estão vendo, é como tornar, né? Ou seja, é tornar o home office uma opção estrutural para trabalhadores e empresas tão boa quanto o trabalho presencial. Então, esse é o nosso objetivo com a dinâmica de hoje, tá? Então, a gente não vai responder totalmente a esse objetivo, mas talvez a gente dê algumas pinceladas, né? E aí temos um grupo super bom aqui para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Temos aqui um barquinho. Tudo que for problemas e desafios que a gente pensar sobre trabalho remoto hoje e pós-pandemia, tá? Eu gostaria que vocês sintetizassem no
post-it azul que tem aqui embaixo, tá? Então, vocês podem pegar os post-its e vão colocar perto das âncoras, porque esses desafios, esses problemas, esses principais problemas, são os que nos deixam para trás, tá bom? Daria para a gente fazer também o que nos leva para frente, né? Que daí seria perto da vela aqui, tá? Mas a gente vai usar o que nos deixa para trás. Para isso, então, eu vou dar 5 minutinhos para a gente, tá? Contendo a partir de agora. E aí vocês podem escrever o máximo de coisas que vocês conseguirem, que depois a gente vai priorizar isso, tá bom? Então, vamos lá. Podem escrever sem dó. Enquanto isso, vou colocar uma musiquinha para vocês. Mais 2 minutinhos, tá? E aí a gente vai acabando. Mas tá muito bom. Show de bola. Agora, nesse minutinho final, eu ia pedir para vocês já irem tentando agrupar os problemas, tá? Se vocês quiserem dar uma lida, tentando agrupar em alguns macro temas, né? Então, acho que são interessantes. E aí a gente já vai escrevendo, se vocês quiserem utilizar o post-it amarelo para dar nome aos macro temas, tá? E a gente tem mais um minutinho, então
para fazer isso. Eu acho que vai ajudando vocês a visualizar e entender o que os outros colocaram também. Tem alguns jeitos, tá, de fazer isso um pouco mais cartesiano, como colocar uma linha ali embaixo, tá, e aí a gente já ir escrevendo e já ir selecionando. Mas eu acho legal essa bagunça criativa assim nesse início, justamente para divergir. E depois, na hora de separar por macrotemas, a gente é meio que obrigado a ler, né, o que os outros escreveram também e aí ver se faz sentido. Então, é bacana. E a gente vai separando, tá? Esse tipo de dinâmica que a gente está fazendo, normalmente a gente utiliza no pré-design sprint, tá? Esse do barquinho, justamente para identificar quais são os principais problemas, tá? Então, como eu falei para vocês, o design sprint 3.0, ele foca muito nessa etapa, nessa primeira etapa de desenvolver e qualificar esse grande problema, né? O grande problema a ser resolvido. Então, essa é uma dinâmica que dá para usar também já com as pessoas que vão participar da Design Sprint, para todo mundo definir quais são os problemas mais importantes. Eu estou vendo que tem bastante, né? Tá difícil até selecionar isso. Se vocês tiverem dificuldade, tentem já ver alguns macro temas a priori, né? Eu sei que estrutura é uma coisa que pega bastante, né? Ali aparece ergonomia, saúde mental, boa. Ah, boa. Então vocês estão fazendo isso um pouco mais cartesiano. Boa, Carla. Ela tá ajudando ali. Eu vou dar mais um minutinho, tá, pra gente. Beleza, estrutura. Infraestrutura é muito importante, né? A gente tem escutado bastante isso. Muitas empresas conseguiram, né, cobrir esse gap, inclusive para quem estava chegando. O onboard online é uma coisa bem complicada, né, para quem nunca fez. Para quem sempre trabalhou online é mais tranquilo, né? Mas é uma coisa a se pensar, né, em termos de estrutura. Se você olhar, tem várias empresas que tiveram que mandar todos os kits, né? Tiveram que mandar a tela, então é uma coisa bem complicada. O balanço, né? Família e trabalho é uma coisa importante também. Tem dado bastante chabu aí. Vira e mexe tem filho gritando em call e live, mas isso faz parte. Então, se vocês tiverem qualquer problema nesse sentido também, interessante. Rotina, né? Criar novos hábitos, né? Então, e alguns são até saudáveis, né? Então, por exemplo, o commuting, né? O tempo de um lugar para o outro, né? Não tenho agora, né? Então, acaba facilitando um pouco. Mas é isso. Show. Tô vendo que vocês já estão terminando aí. Vou esperar vocês terminarem. Estrutura apareceu bastante, né? Deu uma colunona aí. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o quadro. Eu acho que eu consigo. Opa, quase que eu mudo. Sorry. Aí. Ossos do ofício. Boa. Show de bola. Beleza. Então, vocês vão terminando aí, eu vou explicando a próxima etapa, tá? Então, dentro do Design Sprint, assim como dentro do Design Thinking, a gente diverge, né? Então, agora a gente vai convergir um pouco. Então, a próxima sessão que a gente vai fazer é uma sessão de... ficou difícil, né? Tá bom, deixa eu ver aqui. Ligações a toda hora. Eu colocaria ligações a toda hora como rotina, que eu acho que faz parte da rotina de comunicação da equipe, né? Então, por exemplo, aqui na Logic a gente faz reuniões diárias, né? Muito rápidas e algumas reuniões de fechamento. Então, mas vira e mexe eu tô ligando para Carla, vira e mexe eu tô ligando para o Diogo, vira e mexe eu tô ligando para a equipe, para os clientes. Então, mas até quanto isso é saudável, né? Atenção com quem não está trabalhando. Eu acho que pode ser aqui. Obrigado, Carlos. Pode pegar, manda bala. Eu ia colocar.
Atenção quem não está trabalhando. Comunicação. Tá. Beleza. Eu vou colocar a rotina aqui porque acho que faz parte da rotina, mas poderia ir também tranquilamente no comunicação, né? Eu vou colocar, então, para ajudar aqui, essa outra parte como pessoal versus profissional. É só para a gente ter uma outra categoria aqui, tá bom? Mas ali em família é específico de família, certo? Beleza. Então a gente tem... Ah, beleza, tá bom. Tá ali no meio. Bom, é mais para a gente clarear as ideias, né, e ficar categorizado. Mas o que eu vou pedir para vocês, então, nessa próxima fase, tá? Para a gente, então, escolher quais desses problemas a gente vai priorizar. Então, eu vou dar para vocês 5 votos, tá? E eu não sei se vocês já fizeram votação no Mural, mas como é que funciona? Na sessão de votação, vocês vão clicar em cima do post-it, tá? E aí não cliquem no amarelo, cliquem nos azuis, os que vocês acham mais interessante a gente trabalhar. Pode ser aquele que dói mais em vocês e assim por diante. Se a gente estivesse no Design Sprint, provavelmente a gente montaria um mapa das pessoas que trabalham remotamente, o que elas utilizam, quais ferramentas, como elas fazem, montaria um mapa de empatia, né, para entender quais são as principais dores, o que as pessoas estão pensando nesse momento, e traria alguém para dizer, ó, a gente rodou uma pesquisa e, sei lá, o principal dor do pessoal que trabalha no remoto é a dor nas costas. Não é mais nenhuma, é a dor nas costas que eu vi lá, eu vi que surgiu. Então, no Design Sprint a gente traria dados também para municiar a gente para escolher, tá? Então, aqui é mais utilizar a experiência pessoal de vocês e o que vocês têm sentido, tá bom? Então, a gente vai começar com uma primeira priorização, tá? Essa priorização, vocês vão ter 5 votos e aí vocês podem votar nos post-its azuis, tá bom? Lembrando, vocês podem votar mais de uma vez no post-it, não tem problema. E se vocês errarem, vocês podem apertar Shift e clicar em cima do post-it que ele tira aquele voto, tá bom? Então, vamos começar. Aí, assim que vocês terminarem, eu encerro a votação, tá? E aí, o legal do Mural, e a gente utiliza ele, acho que quando eu comecei a utilizar foi bacana, é justamente esse esquema de votação anônimo, que ajuda a gente a não ter viés, né? E a organização dos resultados, que eu acho sensacional. Então, se vocês nunca viram a tela de resultados, vocês vão ver daqui a pouquinho, e eu vou explicar por que eu acho sensacional. E a gente é Mural Lovers, se é que se pode dizer isso. Mas nos dias de hoje, trabalhando remoto e virtual, acho que amar uma ferramenta é algo interessante. Beleza. Então o pessoal tá terminando de votar. Aí eu mandei o anônimo para vocês, né? E agora eu consigo ver o nome de vocês. Então é o gorila, é o polvo, o pato. Eu não sei quem é, mas faz parte. Mas terminei a votação aí. O hipopótamo, o leão. Boa, já sei quem que é, Welly. Isso aí, falta só o polvo agora, então. E aí a gente já termina a votação. A Carla já votou também. Ah, Carla, você votou. Muito bem. Tá bom, perfeito. Então o gorila também acabou de votar. Beleza, voltou, beleza. Então mandem bala aí. Eu sei que é difícil porque é muita coisa, na verdade tem muita coisa doendo, né? Além das costas. Show. Então, vou encerrar a votação e aí eu vou explicar por que eu gosto bastante do Mural. Se vocês olharem aí na votação, né, a gente tem essa priorização e ele mostra os resultados por únicos votos, né? Então, por exemplo, se a gente clicou só uma vez naquele post-it, ele mostra, né? Se a gente clicou mais de uma vez, ele mostra aqui em cima o resultado final, né? Então, a gente teve 2 post-its aí que foram priorizados, né? Eu vou levar, na realidade, 3 para a próxima etapa, para a gente ter mais frases e mais incentivos para resolver alguns problemas, mas eles estão basicamente no mesmo,
no mesmo macro tema, né? Então, foco e produtividade é uma coisa que pegou, saúde física e saúde mental, né? Versus saúde física versus saúde mental, e cadeira desconfortável barra estrutura, tá? Então, eu vou levar esses caras para nossa próxima etapa, que está bem ali do ladinho, tá? É só ir para a direita. Eu vou levar e travar eles ali para vocês. Então, vamos travar aqui na primeira estrela. Vamos travar aqui o segundo também na segunda estrela. Então, esses foram os mais votados, priorizados pelo grupo, que respondem a uma necessidade um pouco mais proeminente, né? E aí, muita gente pergunta, tá, Thiago, mas e o resto que ficou lá, né? O que a gente faz com eles? Normalmente, eles ficam para mais um design sprint, se for necessário, né? Se a gente identificar mais coisas que precisam ser trabalhadas, ou para um design de sprint de iteração que a gente conversou. Então, eles podem ficar para um próximo passo e aí serem priorizados depois. Mas o legal do Mural também, não sei se vocês sabem, vocês conseguem exportar todo esse quadro em PDF. Então, vocês não dependem da ferramenta, vocês podem exportar e aí vocês conseguem gravar tudo isso e deixar registrado. Então, agora, o que a gente vai fazer? 5 minutinhos para transformar esses problemas em como podemos, os how might we's, né? Então, a gente vai transformar esses 3 desafios em frases muito parecidas com essa que está aqui no exemplo, tá? Então, imagine o seguinte, a gente colocou lá, não consigo me concentrar em casa. Como é que a gente transforma isso para um como podemos, né? Como podemos ajudar quem trabalha em casa a melhorar a sua concentração? Então, lembre-se que a gente está tentando ajudar uma empresa a resolver esses problemas que a gente levantou aqui. O conflito de saúde física versus saúde mental, o foco, né, e produtividade, que precisam estar bem antenados, né? E cadeira desconfortável. Eu acho que cadeira desconfortável é mais facinho, hein? Beleza? Então eu vou dar 5 minutinhos e vou colocar uma musiquinha mais animada para vocês se sentirem melhores, tá bom? 5 minutinhos. I hate to make me nervous. I always say the wrong thing. It doesn't matter anyways. Ain't nothing gonna change, no. I hate the situation. I'm always running into you. And when I don't, I'm hoping to. I hate feeling so confused. Oh, don't wanna feel the way I do. It's just what I'm gonna do. Don't wanna feel the way I do, just what I'm gonna do. I hate that you're perfect. No way your ass comes out so clean. Somebody's taking tricks on me. Can't see what I wanna see. I hate that you still call me just when I done made up my mind to leave your perfect ass behind. I hear you sounding so fine. Don't wanna feel the way I do. It's just what I'm gonna do. Don't wanna feel
fighting dreams away. Oh, I wanna be a girl. Just wanna be, just wanna be your girl, your girl. Oh, I hate that I can't tell you that I've guessed and you never know, and try not to let it show. Ok, pessoal, temos mais um minutinho. Aí sugiro vocês começarem todas as frases, tá? Como podemos, que eu acho que ajuda bastante a ter uma frase acionável, né? Ou seja, a gente já pensar em soluções logo possível, né? Se vocês quiserem reescrever aí algumas. E é sempre uma pergunta mesmo, tá? Tipo, como podemos? Porque é isso, quando a gente vai resolver um desafio, a gente está sempre se perguntando, né? Como é que eu posso resolver isso? Quais são as possibilidades? Quais são as ideias que a gente tem? Né? O que o pessoal está fazendo já no mercado ou em outras situações? Então, as perguntas ajudam muito a gente ou a forma, né, de se perguntar ajudam muito a gente a vir com algumas novas ideias, né? Como podemos ensinar? Eu estou ajudando aqui vocês. Eu acho que nesse caso a gente tem um número razoável aí de como podemos, tá? Se vocês quiserem ir terminando, já acabou o nosso tempo. E aí a gente já vai fazer uma priorização. Aí, essa priorização, como é que ela vai ser feita? A gente não precisa categorizar em grandes temas, mas aí aqui a gente vai utilizar a pergunta que mais te ressoa, né? Que mais te faz pensar em soluções e a pergunta que responde talvez um problema que coloca em voga um problema que você está sentindo bastante intenção de responder. Se a gente tivesse um decisor aqui, normalmente a gente ia pegar isso como podemos, a gente ia colocar no nosso mapa ou colocar no nosso mapa de empatia, na jornada do usuário, né? Colar tudo junto lá, e aí o decisor ou alguém que tem mais, sei lá, tempo ou que sabe mais sobre o produto, processo, etc., ele falaria, ó, aquela parte ali da jornada ou aquela parte ali do mapa de empatia é a mais problemática hoje, então vamos focar ali e a gente escolhe um como podemos dali, tá? Mas, como aqui a gente não tem isso, então eu vou dar para vocês agora apenas três três votos, tá? Então, usem com sabedoria seus votos, tá? Então, a gente vai usar três votos para escolher o como podemos que mais queremos responder. Fechado? Então, vou dar mais uns minutinhos aí para vocês e vamos priorizar. Então, vocês viram que a gente divergiu de novo, né? Então, a partir dos problemas que a gente selecionou e agora a gente vai convergir. Aí, de novo, né? E essas perguntas que a gente não escolheu, Thiago? A gente vai depois voltar, caso for preciso, num próximo sprint, ou mesmo nesse sprint, porque a gente pode chegar mais para frente e falar, meu, não faz sentido isso aqui que a gente colocou, e a gente volta e escolhe de novo, tá? Vamos ver se a gente está alinhado. E é legal agora também dar uma lida bem forte ali nas outras que não foi você que escreveu, né? Porque às vezes pode ser que a pergunta que outra pessoa escreveu está mais clara naquilo que você queria, na intenção que você queria colocar, né? E esse é o bacana dessas dinâmicas. Como a gente pensa diferente, está exposto a coisas diferentes, a gente acaba às vezes colocando de uma maneira mais simples, de uma maneira mais criativa, e a gente tem que se aproveitar dessa grande massa crítica que temos aqui, certo? Então esse é o lance também de fazer com grupos diferentes. Não sei se vocês têm alguém de desenvolvimento, né? Eu acho que não. Mas normalmente fazer essas dinâmicas com devs, vocês vão ver que o pessoal de desenvolvimento eles não são muito focados, né? Muito pragmáticos. E muitas das vezes eles dão as melhores perguntas. E é muito bom ter eles na sala, porque eles também dão senso de realidade para todos nós que saímos da caixinha de vez em quando. Tá? Então, a Carla sabe disso quando a gente tem a dev versus designers. É quase um Clash of Titans. Mas é ótimo também, a gente gosta muito.
É isso aí, o pessoal terminando de votar. Falta só o Patinho e o Polvo. Show de bola. Vamos ver qual foi o priorizado. End of session. Vote sessions. Uou, nossa! Agora ficou difícil, hein? Caramba! Ó, beleza. A gente tem dois únicos votos em 6 post-its com como podemos. Isso é muito bacana, porque quer dizer que talvez todos esses pontos poderiam ser respondidos nos sprints que a gente fosse fazer, tá? O que a gente faz normalmente quando isso acontece, tá? A gente separa eles, tá? Então traz eles um pouquinho mais para baixo, e aí esse seria o grande valor de um decisor na sala. Ele ia apontar e falar, gente, esse aqui que a gente vai atacar, tá bom? Mas como a gente não tem, e eu prefiro dar essa abertura para todo mundo escolher, né? Nessa dinâmica, eu vou colocar aqui mais para baixo todos os que tiveram os dois votos e a gente vai fazer de novo uma repriorização, só que agora só com esses, tá? Então, o Mural, ele é bacana justamente por conta disso. Você pode fazer infinitas priorizações. Se a gente estivesse numa sala física, né, a gente talvez tivesse que repassar, reescrever para outros post-its e tal. Então, mais uma priorização, agora o voto é mais rápido. Então, eu vou dar agora, eu vou diminuir as chances, tá? Então, eu vou dar só 2 votos para vocês. Fechado? Então, só nesses que estão embaixo, tá? Só os que estão separados para baixo. Todo mundo tá vendo? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, avisa aí. Então, só 2 votos. Vamos lá. Boa. Agora mais rápido, né? Show. Beleza. Aí, olha só que lindo que a gente tem agora. Então, a gente tem um só com 3 únicos votos, né? E aqui o que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu amo essa ferramenta por conta disso. Foram 4 votos, né? Então, alguém, por exemplo, achou que esse era o mais importante e deu 2 votos. Isso é muito bom, porque mostra que, pô, eu tinha só 2 votos, eu dei tudo aqui, tá? Então, para um time, por exemplo, às vezes para a gente se alinhar é importante. E é legal que a gente está fazendo isso together, aluno, né? Não preciso ficar discutindo meia hora com vocês para chegar nesse resultado, tá bom? Então, não que a discussão não seja boa, tá? Mas a gente vai abrir para discussão depois, mas é isso. Então, vamos desse aqui. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer esse como podemos aqui para baixo, tá? Enquanto eu vou ajeitando aqui, não sei se vocês perceberam, mas a gente já está chegando num tempo aqui que vocês já estão cansando, né? O olho já está a gente já está apoiando a cabeça, assim, já vi algumas pessoas apoiando a cabeça. Então, essa é a hora de um energizer, tá? Então, a gente sempre faz isso durante as nossas sessões. Então, lembra que eu falei os blocos de 2 horas? Entre as 2 horas, a gente sempre vai olhando para ver como que o pessoal tá e vamos fazer alguma coisa diferente para vocês saírem um pouco do mural e a gente poder continuar depois. Então, eu vou pedir para vocês voltarem para o Zoom rapidamente, tá? E aí, enquanto eu vou ajeitando aqui o quadro, eu vou pedir para vocês responderem a seguinte pergunta: qual foi a coisa mais estranha ou engraçada que vocês presenciaram trabalhando remoto? Aí vocês podem mandar aqui, tá? Qual foi a coisa mais... Opa, escrevi a mais. Qual a coisa mais estranha ou engraçada que vocês presenciaram trabalhando remoto? Tá bom? Pode mandar aqui no chat. Já ouvimos coisas muito boas. Enquanto isso, eu vou acertando aqui para vocês. Vamos ver aí o que vocês estão respondendo.
Fui descobrir que minha vizinha conversa o dia inteiro com o cachorro dela. Ai, cara, doideira, né? Cada um com as suas loucuras. Eu ia falar, e ela faz aquela vozinha ou não? Ela fala, tipo, normal. Boa, cachorro se matando no fundo de uma chamada e o dono pediu licença. Meu Deus. Imagina, cara, não sei nem o que fazer, jogar água, sei lá. Nossa. E aí você fica aflito, né? Porque a pessoa tem que sair. Namorada de uma colega da minha pós, gritar, xingar todo mundo porque morreu no jogo. Ah, isso é outra coisa. O que a galera tá jogando online nesse home office também, que é uma maneira de desestressar, né? Então, tem uma galera aí também estudando, né? Fazendo várias coisas virtualmente. O marido não viu que ela estava com a câmera ligada, mas boa. Essa é tradicional. Tem uma moça que a gente foi fazer uma reunião outro dia e ela é super parceira, né? E ela falou assim, gente, eu já vou avisar agora, tá? É grandes chances, tá? Do meu marido aparecer de cueca ali. Então, assim, se aparecer, finge demência, não liga, porque é normal, tá? Aí eu já peço desculpas de antemão. Pessoa esquecendo de mutar o microfone e só desligando a câmera. Ouvimos a pessoa. Ai, imagina. A molecadinha também deve estar dando um trabalho, né, meu? Puta, é difícil. Tava vendo outro dia o pessoal em casa, né? O pai virou professor, virou tudo, né? Então, eu achei que tinha ligado o mudo e falei de assunto nada a ver com meu marido, todos ouviram. Essa é dureza também, faz parte. Ai, caramba. Outro dia, a gente tava fazendo um workshop e a gente fez essa pergunta também, né? Aí a moça respondeu que a pior coisa que ela tinha visto foi uma pessoa que fez pum com o microfone aberto. Eu rachei de dar risada. E aí, tipo, voltou assim, todo mundo, ninguém aguentou, né? Aí eles voltaram para a reunião. Mas é isso, trabalhar virtualmente tem essas coisas, né? Então, é bom porque a gente vê que tá todo mundo na mesma tempestade, né? Não sei se no mesmo barco. O professor se silenciou no meio de uma aula nos primeiros 10 minutos, não percebeu e continuou. Tentamos comunicar com ele e ele não escutou. Meu Deus! Transformação digital, né? A gente vê por aqui, a dureza. Mas é isso, faz parte. Muito bom esses exemplos, galera. Eu acho que eu vou registrar eles depois também. Foram muito bons, vocês foram muito detalhistas. É isso aí. Então tá bom. Depois dessa abertura aí de. Eu espero que todo mundo tá me escutando, né? Eu não mutei o microfone, né? Ah, então tá bom. Beleza. Então tá bom. Então vamos voltar lá pro Mural. E aí eu explico para vocês o que a gente vai fazer agora, tá? Se vocês quiserem tomar uma água aí também, tá? Tô falando aqui pra caramba, mas a ideia é todo mundo contribuir também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me avisar, tá? Então, beleza. Voltando pro Mural, né? Eu vou usar um recurso agora para vocês verem como é que é o colocar todo mundo na mesma página. Vocês vieram para o mesmo lugar que eu? Vê se vocês foram aí. Vocês foram obrigados? Sim? Exato. Essa um recurso do mural muito bom, porque às vezes a gente trabalha com um mural bem gigante, e aí você vai falando, as pessoas não se ligaram, né, aonde você tá. E aí você pode somar todo mundo no mesmo lugar. Posso pedir educadamente também? Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Aparece aí para ser seguido? Não sei se apareceu. Mas eu posso pedir, perguntar se vocês querem me seguir também, aí vocês vão e me seguem, e é um jeito mais educado, tá bom? Mas é isso. Então vamos lá. Eu vou dar menos de 10 minutos, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para a gente pensar em soluções então para esse nosso problema. Se o número 4 estiver te atrapalhando, usa aquela técnica que eu te mostrei, X, e que o L adorou. Como podemos tornar o ambiente de trabalho em casa mais confortável, tá? Então pensem nisso, pensem nas realidades que vocês vivem, nas realidades que vocês entram em contato, né? O que será que está faltando para o pessoal? O que a gente poderia fazer, talvez de um jeito mais criativo do que está sendo feito, né? Que poderia resolver esse problema, tá bom? Então eu vou dar aqui 5 minutinhos e aí vocês podem tacar pau nas soluções, tá? Então agora são soluções para esse como podemos que está ali em cima na estrelinha. E aí vocês podem escrever o máximo de soluções possíveis
saiam da caixinha, pensem lá na frente o que daria para fazer que a gente ainda não pensou, tá? E às vezes aqui a gente vai poder juntar duas ideias, né? Vai poder talvez ter coisas diferentes aí, tá? Vou colocar uma musiquinha para vocês aqui. Escolher talvez uma mais animadinha. Vamos ver. Tum, 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 tum. Temos mais um minutinho, tá? Tô vendo que tá rolando bastante ideia aqui. E a gente pensa bastante em saúde, né? Quando a gente também pensa em confortável, né? Então, isso é bem bacana. A gente tá vendo, né? O quão difícil é, de fato, trabalhar remoto, né? Então, faz parte. Show de bola. Então, tô vendo algumas coisas aqui, mais 30 segundinhos. Coloque o máximo de coisas possíveis, tá? Ah, gostei de algumas aqui que apareceram, bem interessante. Algumas nunca tinham aparecido. Show de bola, parabéns, pessoal. Mais 10 segundinhos, se quiserem ir terminando. Belezura? Então tá bom, vamos lá.
terminado esse tempo da gente. Isso seria o que a gente chama de o brainstorm, de fato, né? O que a gente costuma fazer, e aqui a gente não faz por conta do tempo, né? Mas normalmente num design sprint normal, a gente seleciona, como a gente já sabe o tamanho da equipe, a gente seleciona espaços para cada um, individuais, e aí individualmente a gente coloca soluções, tá? E depois a gente leva para um quadro geral. E isso é legal, né? Que. Obrigado, Carla, acabou de me mandar uma coisa sobre o tempo aqui. Isso é legal porque quando a gente faz o primeiro brain dumping, né? Então você pensa sozinho, que é o together alone mesmo, e depois a gente leva para um quadro geral. Isso é bacana porque daí você vê que realmente tem pessoas que pensaram iguais a você, né? E dá para, às vezes, juntar duas ideias e tudo mais. Isso é muito bom e torna o processo mais rico. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou pedir para vocês escolherem uma das ideias. A gente não vai qualificar elas em macro temas e tal, mas a gente poderia fazer isso. Mas eu vou pedir para vocês pegarem uma das ideias que vocês acham mais interessante e que não foi você que escreveu, tá? Para a gente fazer um exercício de pensar a ideia do outro também. A gente tem esse viés também de querer que as nossas ideias prevaleçam, né? Então, no Design Sprint a gente sempre faz isso, tá? Então, as ideias dos outros, às vezes, é interessante a gente pensar também, porque disso surge mais ideias depois. Então, escolha uma dessas ideias, e aí o que a gente vai fazer vai ser trazer para um quadrinho aqui do lado, que vocês vão ver que já tem um exemplo ali de... vocês vão colocar o post-it que vocês escolheram, né? E aí, nesse quadrinho, eu vou dar um tempo para vocês rabiscarem essa solução. Como é que ela se apareceria na realidade, né? Pode ser um rabisco que represente a ideia. O legal é que a gente consiga, através do teu desenho, entender como você pensa em aplicar aquela ideia, tá? Então, como é que você vai fazer isso? No canto esquerdo, aqui do mural, você vai ver um lapisinho, tá? Daí você pode usar esse lapisinho para desenhar. Depois que você terminar de desenhar, você vai ter que clicar lá em cima, tá? Que você terminou, e aí ele libera o lápis. Você pode usar também, para quem já usou o mural algumas vezes, tem os ícones aqui do lado esquerdo também, que é representado por uma estrelinha. Você pode usar ícones também para representar a tua solução, né? A solução que você está pensando nesse momento. Então, criem aí. Eu vou dar 5 minutinhos também para vocês criarem essas soluções que os outros colocaram, tá bom? Então, vamos lá. E vocês, se vocês quiserem mudar um pouco a solução, Thiago, eu achei legal essa aqui, mas eu faria desse jeito. Já no desenho, tentem então colocar como que vocês acham que poderia ser feito, tá bom? Vou colocar mais uma musiquinha aqui. Vou tentar achar uma mais animada agora, eu prometo.
Don't let go to my love. Can you get to my thought? Can we promise we won't let go? All the things that I need, all the things that you need, you can make it feel so real. 'Cause you can. O pessoal, eu vi ali que alguém mandou. Quem que é o gorila? Meta? Eu vi que se escreveu ali. Algum aviso? Não sei. Alguém. Se tiver alguma dificuldade aí, me avisa, hein? Beleza, estamos terminando aqui. Se vocês quiserem ir acabando os desenhos de vocês. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada para ver se está tudo ok, tá? Vocês têm um tempinho agora para olhar, né? Quem já terminou, pode olhar o desenho dos outros, né? Então, já para tentar entender, né, o que está rolando. Show de bola. O que a gente poderia fazer, né? No Design Sprint, a gente faz um lance que é como se fosse uma galeria de arte. Então, na parte fisicamente, né? Aqui a gente faria também, se tivesse muito mais desenhos, né? A gente deixaria um mural inteiro só de sketches, né? Só de rascunhos das ideias. E a gente iria pontuando o que daquele rascunho, daquela ideia, a gente achou mais interessante para poder juntar depois essas duas ideias efetivamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vi que vocês tinham colocado uma solução que seria kits home office para os funcionários, né? Então, por exemplo, imagina a empresa que criar o clube do home office e mandar mensalmente artefatos e coisas diferentes para os funcionários. Putz, eles não sei, a galera vai curtir, eu acho. Mais do que um kit, né? Eu não vou te dar uma vez, mas todo mês você vai receber, né? Já vi algumas empresas pensando nisso. Tem uma empresa que eu vi que essa coisa do uniforme, né? Pô, que roupa que eu uso agora para as calls, para as reuniões, né, com os clientes, etc. E aí a empresa criou um uniforme de home office. É uma camiseta padrão, né, que todo mundo utiliza e já entregou para todo mundo. Então, são soluções que vão surgindo aí, né? Então, peço que vocês deem uma olhada nas soluções. E aí, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai, dessas soluções que a gente rabiscou, vocês vão votar em algumas, e a gente vai levar 3 ali para a matriz de esforço e impacto, tá? No Design Sprint, o que a gente faria, tá? A gente iria um passo além, então seria montar o storyboard mesmo das ideias, tá? E aí já com essas junções, tá bom? E aí depois a gente iria assim para a matriz de priorização, e aí provavelmente um decisor iria dar a palavra final também, tá? Então, vou dar 3 votos para vocês. E aí lembrem-se de votar no post-it, tá? Então, vocês dão uma olhada nas ideias, ver o que vocês entenderam e ver quais ideias valeriam a pena a gente trabalhar agora, tá? Então, 3 post-its para vocês. Priorização. Valendo. Podem votar
nas ideias, né, que vocês acham mais interessantes. Se tiver empate, daí a gente volta depois, mas quais ideias a gente levaria ali para a matriz? A gente vai escolher 3, tá? As 3 mais votadas a gente leva ali para a matriz, para a gente mostrar também como é que a gente faz a priorização a jato dentro do Chop Decision, né? Que eu acho que isso é o mais difícil, né? Quais das soluções a gente prioriza para a prototipação e para o teste? Porque lembre-se que depois a gente vai para a prototipação e para o teste daqui, né? Então, essa é bem difícil. Show de bola. Não é tão difícil, vocês votaram super rápido. Então, Carla, você vai votar? Vota aí, vota aí. Show. Então, terminando a sessão. Ah, perfeito. Que grupo. Que grupo. 3 soluções foram votadas, 4 votos únicos para cada, tá? Então, estipulando metas entre paradas, gamification. Isso é muito, muito legal. Então, tem muitas empresas que os líderes acabam não lidando tão bem com o home office e aí acham que é por tempo e não por entrega, né? Então, é bem complicado. Dicas básicas de como melhorar o ambiente. Exato. Então, essa coisa da dor nas costas, putz, se tivesse alguma dica, seria sensacional. Oferecer um vale presente em loja de escritório. Quem nunca gostou disso? Certo? Então, tá bom. Então, eu vou levar essas 3 para a nossa matriz de priorização, bem ali ao lado, tá? Então, eu vou copiar ela para deixar. Então, estipulando metas e paradas, certo? A outra que levou 4 votos também foi oferecer vale presente e dicas básicas de como melhorar. Aí, a gente vai vir aqui agora para matriz de priorização, tá? E aí, nessa matriz de priorização, no eixo X, deixa eu só tirar isso. Pronto. No eixo X, a gente tem o esforço, tá? E no eixo Y, o impacto. Então, o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês... eu vou falar aqui uma das soluções e eu vou pedir para vocês me sinalizarem aonde que vocês acham que essa solução iria, tá? Como é que é essa sinalização, tá? Vocês pegam, aponta o mouse de vocês, né? E apontam em qual quadrante ou qual lugar vocês acham que deveria ir. E aí a gente vai acertando no lugar que tiver mais setinhas, eu coloco, tá? Então, ó, vamos começar para estipulando metas entre paradas, né? O gamification, que foi uma das ideias que foi priorizada. Então, em termos de esforço, aonde vocês acham que deveria estar essa solução, né? Essa ideia? Então, vocês podem mexe para mim para eu poder ver. Perfeito. Tá? Em termos de esforço, então, estaria por aqui, certo? Beleza. Agora, em termos de impacto, no eixo Y, aonde vocês acham que isso teria? Qual que é o impacto disso? É um alto impacto no dia a dia, na produtividade? Ah, perfeito. Então, já temos ali, mais ou menos, o impacto. Beleza. Então, vamos fazer a mesma coisa agora com oferecer vale presente, né? Qual que é o esforço que vocês acham que essa solução precisa? Aí podem mexer, tá bom? Aonde a maioria mostrar, a gente vai mais ou menos para aquele ponto, tá bom? Então, esse é o esforço. Beleza? É um alto esforço porque é um esforço de investimento monetário, né? Financeiro. Beleza? Em termos de impacto, quanto vocês acham que isso impacta? Mais ou menos do que aquela que a gente colocou. Tá bom? No meio do caminho, eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? Fechado? Se alguém achar que não tá legal onde eu tô colocando, tá? Me dá um toque. Eu vejo o mousezinho de vocês e tento meio que colocar numa média ali, tá bom? Fechado. Então, para terminar, a última aqui deixa eu ver, qual que é essa daqui? Dicas básicas de como melhorar o ambiente no home office. Qual que é o esforço, vocês acham? Onde está mais ou menos o esforço? Tá, uma média aqui, beleza. E o impacto, vocês acham? Show de bola. Beleza.
Então, aí eu vou dizer para vocês, né? No Design Sprint, o que que a gente faria, então, para conseguir priorizar, né? A gente provavelmente pegaria aí a, a ideia com menor esforço e maior impacto, e seria ela que a gente prototiparia e testaria primeiro, certo? Justamente porque com pouco esforço a gente gera um maior impacto nesse primeiro momento. Quer dizer que essa ideia vai dar certo? Quer dizer que essa ideia vai para frente? A gente não sabe. Mas esse é o grande lance do Design Sprint. Então, ó, a gente vai estipular metas entre paradas, vamos gamificar a coisa. Será que a gente pode montar um aplicativo próprio? Será que o pessoal vai curtir? Será que o pessoal vai usar? E em usando, né? Será que isso vai funcionar? Tá? Então, esse é o grande lance. Então, aqui ó, a gente priorizaria essa, tá? Acho que essa é a matriz mais que a gente mais usa. Tem outras que dá para usar também, tá? O próprio Mural tem um template de priorização, mas essa é a que a gente mais usa. Beleza? Então, vamos voltar para o Zoom agora para a gente finalizar. Voltando para o Zoom, eu vou até parar. Todo mundo sobreviveu aí? Se vocês puderem, yeah. Se vocês puderem liberar o vídeo de vocês, a gente vai terminar agora. Aí sempre para terminar a gente faz alguma coisa diferente, tá? A gente já fez, foto, a gente já fez vídeo, vídeo. Você já fez? Alguém já fez vídeo no Zoom assim para finalizar? Não? Tá. É uma dinâmica um bocado difícil, mas eu acho que dá para fazer aqui, tá? Eu vou pedir para vocês, rapidamente, pegarem alguma coisa que comece com a letra C. É um desafio. Letra C. Boa. Fechou. Casaco. Camisa. Tá. Só, ó, o Ramon pegou a camisa, a camiseta, né? Mas pega alguma coisa que você consiga passar, assim, ó, Ramon. Porque a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Olha ali, olha ali, como está. Beleza. Então, ó, a gente exige um pouco de treino, tá? Então, como é que vai acontecer? Aqui na minha tela, aí deixa eu tirar meu vídeo aqui também. Aqui na minha tela, vocês vão ver, eu vou ver, né? Que o Ellie está aqui do meu lado esquerdo. Então, o Ellie vai começar, tá? E vai dar bem certinho porque a gente está no número exato aqui. Então, Ellie, você tá com a caneca na sua mão direita, isso. Só que você vai passar, tá, ela para sua esquerda. Então, faz isso uma vez. Ao contrário, perdão. Então, você tá na sua direita, né? Então, você vai passar para sua esquerda. Passa aí. Aí, eu vou, como se eu fosse pegar ela aqui, perdão, isso, e vou passar para Ana. A Ana tá na minha esquerda. Ana, você vai pegar o seu caderno da sua direita, tá? Então, ó, pegou da sua direita, isso, e vai passar para baixo para Amanda. A Amanda vai pegar aqui de cima, tá? Isso, e para baixo. A Amanda vai pegar de cima. Fechou, Amanda? Isso. Aí você já. Aí, Amanda, você vai pegar e passar para tua direita para o Ramon. O Ramon vai pegar da esquerda, tá? Pega aí, Ramon, da esquerda. Isso. Só que isso, já tem que estar. E vai passar para sua direita, para Carla. A Carla vai pegar da esquerda e vai passar para baixo, para Aline. Boa. A Aline vai pegar de cima e vai passar para tua esquerda, Aline, para Andresa. A Andresa vai pegar da direita e passar para a esquerda para o Diogo, e o Diogo vai soltar fogo se a gente acertar. Ih, mas mudou agora a ordem. Pera aí. Isso, quem vai pegar é o Diogo. Oi, Diogo. Aí. Então, ó, Di, você vai pegar da direita e passar para a esquerda. E, Ramon, você vai pegar e comemorar, tá bom? Isso, Di. Então, você vai pegar da direita para a esquerda e o Ramon da direita para a esquerda. Fechado? Vamos treinar uma vez? Então, Ellen, você começa. Vai, da direita para a esquerda. Boa. Aí eu vou pegar aqui. Eu peguei uma caneta, tá? Vou passar para minha esquerda. A Ana pegou, passou para baixo. A Aline vai, pegou lá de cima. Boa, passou. Pro outro lado, Aline. Passou de. Aê. Agora a Amanda vai pegar da esquerda para a direita.
Isso. A Carla da esquerda para baixo. Boa. A Andressa vai pegar de cima. De cima. E para sua esquerda, Andressa. Aê. Agora, Diogo, direita, esquerda. E Ramon, direita, esquerda. Isso. Aí o Ramon pega lá. Fechou? É difícil, tá? É um desafio mesmo para acabar com o piqui do Goiás. Vai. Então, ó, eu tô gravando já, tá? Aí a gente vai começar. No já, o L começa. Já! Opa, peraí. De novo, de novo. É que a minha não tá espelhada. Vai. Ó, eu errei, foi mal. Ó. Boa, pra direita. Aê. Boa, mano. Isso aí. Carla pra baixo. Andressa, pega de cima. Aê, passa pra tua esquerda. Diogo pegou, passou. Ó, Ramon. Aê! Boa, gente. Esse era o maior desafio da noite, tá? O resto é, tipo, super fácil, nem cansa. Isso aqui que cansa e dá trabalho, tá bom? Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês depois. Queria agradecer a presença de vocês. Já estamos estourando aí 9:06, tá? Espero que vocês tenham curtido, tá? Preciso fazer outra mais animada, né? É, talvez. Então, vou fazer o seguinte, ó, então, além do vídeo, vamos fazer um GIF, então. No 3, todo mundo faz animado, beleza? 1, 2, 3. Pronto, depois a gente tem vários materiais aí para vocês guardarem de recordação, tá bom? Então, gente, muito obrigado por vocês terem participado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou enviar para todos vocês por e-mail, podem me cobrar a apresentação, tá? Então, não fiquem tranquilos, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aberto também para ajudar. A ideia é criar uma comunidade em volta do design, né? Design Thinking, Design Sprint, para a gente ajudar vocês e para a gente também ganhar mais repertório, tá bom? Então, ficamos à disposição. Um grande abraço. E aí, como eu sou o host, eu tenho o poder de desligar a chamada. Então, gostaria que vocês desmutassem o áudio de vocês. Enquanto eu vou desligando aqui, a gente vai falando tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada, foi muito bom. Tchau, obrigada. Parabéns. Foi ótimo. Show.